Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, prezados amigos que sempre estão conosco, muito obrigado pela sua presença, nos assistindo mais uma vez. Nós queremos renovar o nosso convite para que você esteja com a gente aqui no auditório da Academia Cristã, pertinho do Shopping Center em Recife, em Boa Viagem, quando a gente retornar aos nossos cultos presenciais. Por enquanto, nós não podemos fazer isso, estamos vivendo mais uma vez essa quarentena, um ano depois da pandemia ter começado, mas ainda estamos envoltos a esse cenário nebuloso, trágico, difícil, de sofrimento, de dor, de angústia, de medo para muitas pessoas e ansiedade também para muitas pessoas, né? E é por isso que nós sempre estamos aqui fazendo uma reflexão para que a gente possa adquirir forças, ânimo, esperança, vontade de vencer essas dificuldades e esses problemas. Hoje nós queremos falar sobre o seguinte tema: a jornada da cruz, da resolução à linha do horizonte. A jornada da cruz, da resolução à linha do horizonte. Essa semana me chegou ao meu celular, na verdade, através das redes sociais, né, um áudio muito impactante, né, que na verdade me impactou bastante quando eu ouvi. Um áudio em que uma pessoa, supostamente de dentro de um hospital, eles mandavam uma mensagem de despedida para os seus amigos, ciente de que não escaparia da pandemia, da Covid-19. Essa fala era muito consciente, na verdade, por parte dessa pessoa. Eu quero me prender essa palavra consciente mesmo aqui, quero enfatizá-la nesse instante, né? O início desse áudio dizia assim: adeus turma, é com extremo pesar que venho me despedir de vocês. E a voz era bastante ofegante, como quem estivesse faltando ar. Adeus turma, é com extremo pesar que venho me despedir de vocês. A morte chega para todo mundo. Infelizmente, eu não vou escapar dessa não. Se apeguem com Jesus, porque dinheiro não vale nada. E daí em diante ele fazia uma série de críticas a algumas situações, mas tudo de uma forma muito consciente, né? De uma forma muito verdadeira, né? Naquele áudio ali. Infelizmente, depois eu descobri que o áudio era uma fake news atribuída a uma pessoa que realmente faleceu essa semana passada de Covid-19, né? Infelizmente, as pessoas usam desse artifício até para fazer fake news, né? Não sei com qual intuito se faz algo assim dessa natureza. Mas é claro que em meio às tragédias que nós estamos vivendo, aquilo seria plenamente possível também, como pode ter acontecido em algumas situações que não nos chegaram às mãos, né, através de redes sociais. Mas o que me chamou a atenção, eu volto a dizer mais uma vez, era a consciência da pessoa ao falar sobre o seu momento final de vida. E não teve como não fazer um paralelo disso com a própria consciência que Cristo tinha do final da sua vida. E nós estamos vivendo exatamente nesse período agora, o período dos momentos finais da vida de Cristo. Estamos vivendo a Páscoa, né? Ou seja, daqui a mais 2 domingos, nós teremos exatamente o domingo de Páscoa. E é claro que eu fiz esse paralelo, né, da consciência dessa pessoa do áudio com a consciência que Cristo tinha a respeito do momento final da sua vida, do que ele sabia a respeito do momento final da sua vida, do que ele tem para nos ensinar sobre esses períodos de sofrimento, de dor, de angústia que a gente passa também. Então hoje, no próximo domingo e no outro domingo, daqui a mais 15 dias, nós estaremos falando sobre a jornada da cruz, ou seja, a jornada que Cristo empreendeu até chegar à cruz e o que isso tem a nos ensinar. A reflexão de hoje vai se chamar a jornada da cruz, da resolução à linha do horizonte. A jornada da cruz, da resolução à linha do horizonte. E para isso nós vamos utilizar o texto bíblico de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, que narra o momento em que nós temos a Santa Ceia, chamada Santa Ceia, a celebração da Páscoa para o judeu, né? Nos diz assim esse texto bíblico: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E Jesus mandou a Pedro e João, dizendo: ide e preparai-vos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, a cidade era Jerusalém,
encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E ele lhes disse, e eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando esse cântaro de água. E direis ao dono da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde está o aposento onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, e aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pois, eles se sentaram à mesa, e com ele ele se sentou à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E lhes disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, também, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. A respeito dele, ou seja, ele tinha plena consciência do que iria acontecer. Mas ai daquele homem por quem lhe é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que haveria de fazer isso. Que Deus nos abençoe e que nos dê a compreensão do que esse texto representa, do que ele significa, dessa consciência de Cristo nessa jornada à cruz, né, do Calvário, que ele empreendia a partir daquele momento ali. Jesus sabia de algumas coisas que são importantes que a gente também saiba em nossas vidas e em nosso dia a dia para enfrentarmos esses momentos difíceis e complicados. Primeira coisa, Jesus sabia, ele tinha plena consciência que acontecimentos fortuitos podem mudar o rumo das nossas vidas. Jesus sabia, tinha plena consciência de que acontecimentos que são aparentemente fortuitos, eles podem mudar o rumo, a direção de nossa vida. A ordem de Jesus foi, para Pedro e João foi, vocês podem ir à frente e preparem a Páscoa. E é claro que a pergunta mais óbvia possível para aqueles dois discípulos era exatamente essa. Onde você quer que nós preparemos essa Páscoa? Jesus não responde a isso. Ele não dá um endereço, ele não dá um CEP, ele não dá uma localização que a gente manda através do celular. Nada disso ele faz, na verdade, né? Ele não dá esse endereço. Seria tão simples dizer, vocês vão à rua tal, número tal, falem com a pessoa que tem o nome tal, que tudo vai ser resolvido, porque tudo já está pré-programado, planejado para lá. Mas ele não faz isso, ele prefere, na verdade, responder com uma espécie de enigma e diz assim, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. E vocês devem seguir esse homem. E isso poderia soar muito estranho para os discípulos, mas Deus, ele é assim mesmo. Ele não nos dá endereços, ele nos dá sinais que nos guiam no dia a dia. É isso que ele faz. Deus, ele não nos dá endereços, ele não nos fornece o mapa, ele nos guia passo a passo naquilo que nós deveremos encontrar na nossa frente. Esquina a esquina, tal qual o Waze faz com a gente, né? Dobre à direita, dobre à esquerda, siga em frente por tantos quilômetros. É passo a passo, é esquina a esquina, é momento a momento que ele vai nos ensinar. Seguir o homem do cântaro era um claro sinal de Deus. Por que isso era um claro sinal de Deus? Porque homens não costumavam carregar cântaros de água. Não era comum isso acontecer. Essa era uma tarefa realizada naquela época somente pelas mulheres, ou então por aqueles que eram escravos, que eram servos. Então, encontrar um homem carregando um cântaro era exatamente um claro sinal de que ali estava a resposta que aqueles discípulos deveriam seguir, deveriam realizar na sua vida naquele instante. Um acontecimento fortuito, mas que foi guiando os discípulos até eles chegarem no alvo e no objetivo
final. É assim que Deus faz com a minha vida, com a sua vida. Ele não nos dá o mapa do caminho, ele nos diz, olha, Antônio, a tua vida vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, tal ano vai acontecer isso, não te preocupa por conta daquilo, nem aquilo outro. Não, simplesmente ele nos guia passo a passo, dia a dia, esquina a esquina, momento a momento, aonde nós devemos chegar, aonde nós devemos ir. E nós devemos estar atentos a esses sutis sinais que Deus implanta em nossas vidas, coloca em nossas vidas, nos dá em nossas vidas. São pequenos sinais à nossa frente para mudar os rumos da nossa vida. Às vezes esses sinais passam imperceptíveis e a gente termina errando o caminho, mas nunca é tarde para voltar e recomeçar e andar novamente nos caminhos que Deus está indicando para nossas vidas. Então Jesus, ele tinha plena consciência, ele sabia que acontecimentos fortuitos iriam levá-lo também à cruz. Que acontecimentos fortuitos, entre aspas, né? Iriam levá-lo à cruz do Calvário, a sua jornada da cruz. A segunda coisa que Jesus sabia, que ele tinha plena consciência, é que Deus, ele prepara coisas para nós que sequer imaginamos. Deus prepara coisas para nós que sequer imaginamos. Quando eles chegaram à cidade, encontraram aquele homem, foram seguindo aquele homem até a casa onde ele entrou. E obedeceram a ordem que Cristo disse, que era exatamente essa, né? Diga ao dono da casa, aonde está o aposento que o nosso mestre, Jesus no caso, vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos, né? A casa, portanto, ela já estava pronta, ela já estava preparada para recebê-los. Essa casa, provavelmente, pela localização que os estudiosos fazem hoje, ficava na cidade alta de Jerusalém. Era uma casa de pessoas abastadas, ou seja, por que se chega a essa conclusão? Porque não era comum as casas terem salas amplas, que são chamadas até de cenáculo, né, pela Bíblia, no andar de cima. No andar de cima das casas sempre ficavam pequenos cômodos, os quartos, na verdade, e não uma grande sala. Então essa casa, ela deveria ficar na cidade alta, ou seja, na parte nobre da cidade. Essa casa era de pessoas que tinham recursos, posses, era uma casa mobiliada, segundo o texto que nós acabamos também de ler, e ela ficava perto de tudo, ou seja, a localização dela era estratégica para tudo aquilo que iria acontecer na vida de Jesus. Ela ficava perto do templo, ela ficava perto do Palácio Real, ela ficava perto do Jardim das Oliveiras, porque quando Jesus termina a ceia, é exatamente para lá que ele vai se dirigir e acontece os fatos, né, que levam até ele a ser crucificado naquele final de semana ali também. Ou seja, Jesus nasceu numa estribaria, os discípulos eram pessoas simples, mas a casa era a casa, ou seja, era um casarão, era uma mansão, vamos dizer assim, para os padrões daquela época, daquele instante. Deus planeja coisas para nós que nós sequer imaginamos. Os discípulos jamais pensariam que estariam dentro daquela casa, naquela situação, naquele momento ali, em hipótese nenhuma. Mas era a casa que Deus havia planejado. Era uma casa planejada por Deus para eles naquele instante. Era o melhor possível que Deus poderia dar a eles naquele instante. E isso não tem a ver com prosperidade. Eu não vou aqui pregar, dizer para você que Deus tem o melhor para você, que você vai enriquecer. Isso não é verdade, isso não tem a ver, essa situação não tem a ver com prosperidade nenhuma. Os discípulos não enriqueceram por conta de que estavam dentro daquela casa. Isso tem a ver com projeto de vida que Deus tem para nós. Isso tem a ver com planos de Deus que Ele tem preparado para nós. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou aos nossos pensamentos, diz o profeta Jeremias, é exatamente isso que Deus tem planejado, tem proposto, tem como projeto de vida para a nossa existência. Isso sim, era plano de Deus que ele estivesse naquele instante ali, naquele momento, vivendo isso daquela maneira. E não tem como eu ler esse texto, pensar nisso e não lembrar das palavras de Cristo, né? No Evangelho de João, quando ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, em outras palavras,
Existe uma casa sendo preparada para nós hoje, planejada para nós hoje. Essa casa não está na esfera terrena, mas ela está na esfera celestial, onde Jesus está preparando essa casa para cada um de nós, esse aposento para cada um de nós, esse quarto para cada um de nós. E nós devemos nos preparar para esse encontro, para esse momento que estaremos ceando com Cristo mais uma vez nos céus, na casa que Ele está preparando para cada um de nós, e a gente vai ficar assim, boquiaberto, surpreso com o que Deus tem preparado para nós, igualzinho aqueles discípulos ficaram dessa forma quando entraram naquele casarão. Por que Jesus não diz assim para eles, a casa fica em tal endereço, assim, assim, sigam, vão até a esquina tal, perto do templo, perto do Palácio Real? Porque talvez os discípulos se embananassem com isso, dissessem assim, essa casa não é possível que Jesus tenha nos mandado para essa casa. Seguir o homem era mais fácil, porque ele deixá-los exatamente no local correto, no local certo naquele instante. Há uma casa inimaginável sendo preparada por Jesus para cada um de nós nesse instante. Deus planeja coisas que nos deixam aturdidos, surpresos, e às vezes nos deixam até tristes também. Mas entenda que tudo que acontece na minha vida e na sua vida faz parte também, ou Deus pode aproveitar no projeto de vida que Ele tem para mim, para você e para cada um de nós. Sejam acontecimentos felizes, sejam acontecimentos tristes, mas Deus pode nos conduzir através desses acontecimentos para aquilo que é o projeto de vida dele para cada um de nós. A terceira coisa que Jesus sabia nessa consciência plena a respeito da limitação da sua vida, que estava chegando realmente ao fim ali, é que Jesus sabia que não é possível passar por essa vida sem padecer. Não é possível passar por essa vida sem padecer. É por isso que ele diz no versículo 15 assim, eu desejei muito comer essa ceia com vocês, essa Páscoa com vocês, antes que padeça. Antes que padeça. Parece até que aqui Jesus está vivenciando aquele direito, né, que os condenados a pena de morte em outros países, né, tem de pedir o prato preferido antes de ser executado, né? Ele diz assim, eu desejei muito comer isso com vocês, muito de verdade, porque essa Páscoa ela vai se transformar na ceia do Senhor, onde o sacrificado serei eu, na verdade. Ele tinha plena consciência do sofrimento que ele iria encarar dali em diante. O que é padecer? Padecer é você aguentar, suportar, tolerar, resistir o sofrimento que está proposto a você em determinadas circunstâncias. E ele tinha plenamente consciência de que o sofrimento seria grande. E que sofrimento! Ele iria ser traído, negado, ele iria ser espancado, humilhado, torturado, ele ia ser rejeitado. Todos esses tipos de dores físicas e emocionais ele enfrentaria dali em diante. Ele encararia dali em diante. Tanto é que em Isaías, capítulo 53, versículo 3, uma profecia antiguíssima a respeito da morte de Jesus, diz que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer, ou seja, a mesma palavrinha que Jesus usa nesse momento, nesse instante. A tradução desse versículo aí, de Isaías 53, 3, poderia ser homem que conhece a dor por experiência própria. Homem que conhece a dor por experiência própria, ou seja, ele sabia que iria enfrentar dores terríveis e por experiência própria naquele instante de sua vida. Ou uma outra tradução da NVT diz assim que homem que conhece o sofrimento mais profundo. Homem que conhece o sofrimento mais profundo. Ou seja, ele iria enfrentar todo o sofrimento possível, como eu disse para você. Ser traído, ser negado, ser rejeitado, ser abandonado, enfim, espancado, torturado. Todo tipo de dor e de sofrimento Jesus enfrentaria. E ele sabia que não é possível passar por essa vida sem sofrimento, sem dor e sem padecer em algum instante. Seja você rico, pobre, classe média, não interessa o que você é, você vai sofrer em algum dia, você vai padecer em algum dia da sua vida. Talvez você esteja padecendo agora
com a morte de alguém querido, com o sofrimento de alguém querido, mas saiba de uma coisa, não há dor, não há sofrimento que Jesus não tenha passado, seja ela qual for. E seja qual for a sua dor, Jesus sabe exatamente o que você está sentindo. A dor de perder alguém querido, Jesus conhecia o que era isso? Claro que ele conhecia. Foi ele que chorou na frente do túmulo de Lázaro antes de ressuscitá-lo. Foi ele que verteu lágrimas ali com as irmãs chorando diante dele. Então ele sabia também qual é a dor de alguém que perde alguém querido. Talvez nessa pandemia você tenha passado por isso, você tenha sofrido a dor, a perda de algum ente querido, mas saiba que Jesus sabe exatamente como é essa sua dor, porque ele também passou por isso e também ele nos propõe que não somente paremos na dor, mas a gente imagine que existe uma ressurreição também. Nós vamos padecer, isso é uma coisa normal e comum na vida, apesar de não querermos que isso aconteça. Mas também todos os dias podem ser dia de ressurreição. Um dia a porta se fecha, um dia a porta se abre. Um dia o túmulo está cheio, um dia o túmulo está vazio. E é Jesus que nos propõe isso. Jesus tinha essa consciência. Ele tinha a consciência de que acontecimentos fortuitos, aparentemente fortuitos, podem mudar o rumo da nossa vida. Ele tinha a consciência de que, na verdade, a gente precisa padecer em determinados momentos do nosso dia a dia. Ele sabia que Deus tem coisas preparadas para nós que nós nem sequer imaginamos em nosso dia a dia. E eu quero concluir essa reflexão dizendo ainda duas coisas, salientando duas coisas para você nesse instante. Jesus sabia qual era a linha de horizonte da sua vida. Jesus sabia exatamente qual era a linha do horizonte da sua vida. O versículo 22 desse texto diz assim: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. O Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Essa palavra determinado poderia ser traduzida por assinalado, decretado, traçado, delimitado. Mas a raiz da palavra no original grego significa fronteira, significa horizonte, linha do horizonte. Ou seja, Jesus sabia exatamente qual era a sua linha do horizonte, até onde ele iria, onde seria o seu limite máximo. A tradução do versículo poderia ser: o Filho do Homem vai segundo o que está no seu horizonte, no seu limite. Jesus sabia que a sua linha do horizonte era a cruz do Calvário. A missão da sua vida, o sentido do seu viver era exatamente chegar àquele ponto, àquela cruz, naquele instante determinado ali. Por isso que o título da nossa reflexão é A Jornada da Cruz, da resolução à linha do horizonte. A linha do horizonte era exatamente a cruz do Calvário para onde Jesus se dirigia. Mas essa jornada ela tem um início, ela tem um começo, ela tem um ponto inicial. Se é uma jornada, a linha do horizonte final é a cruz, também existe um momento em que essa jornada se inicia. E o momento do início dessa jornada está em Lucas capítulo 9, versículo de número 51, que nos diz o seguinte: e aconteceu que, completando os dias para a sua elevação, a sua assunção ao céu, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Manifestou o firme propósito. Interessante essa frase, muito mais interessante quando a gente vai lá no original. Há várias traduções para essa frase. Por exemplo, a Bíblia King James, que é uma Bíblia bastante respeitada na sua tradução, ela diz que Jesus fixou a face para ir a Jerusalém. Jesus fixou a face para ir a Jerusalém. A Bíblia também pode ser traduzida, traduz esse texto dizendo assim: manifestou no semblante a firme resolução de ir a Jerusalém. Isso é na versão do NVT. Ou também pode ser: Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Seja qual for a tradução que você encontrar no português, no original essa palavra determinação, ele fixou o rosto, etc., significa voltar-se resolutamente numa direção. Significou que Jesus, naquele instante de sua vida, estava vivendo a sua vida tranquilo, fazendo os seus milagres, pregando, etc. Mas, num ponto, que é esse
de Lucas 9, versículo 51, parou tudo ali, e ele voltou o seu rosto na direção de Jerusalém e disse: é para ali que eu vou, aqui é o início da jornada, eu vou me dirigir para a minha linha do horizonte. E acontece um monte de coisas do capítulo 9 até o capítulo 22, mas Jesus estava com a sua face voltada para ir até Jerusalém. Tanto é que, na verdade, ao passar por Samaria, né, e ao tentar buscar uma hospedagem, ficar ali alguns instantes, ficar ali em alguns momentos, os próprios habitantes de Samaria dizem que não havia lugar para ele, porque ele estava com o olhar fixado em Jerusalém. Em Jerusalém. É exatamente isso. Esse é o momento do início da jornada da cruz. É o momento que a chave vira, em que Jesus diz assim: agora é a hora, eu estou plenamente consciente disso, eu vou empreender essa minha jornada em direção à minha linha do horizonte, à minha cruz, o sentido da minha vida. Isso não é fácil, mas a gente precisa ter essa consciência de saber que acontecimentos fortuitos podem mudar os rumos da nossa vida, de saber que Deus prepara para nós coisas inimagináveis, coisas que nós não esperamos, mudanças bruscas de direção, de destino em nosso viver, e saber também que não há como passar por essa vida sem padecer, sem aguentar sofrimento. Não. Tudo isso faz parte da nossa jornada até a cruz, o sentido, a direção, a missão da minha vida, da sua vida, da vida de cada um de nós. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, confesso para vocês, né? Várias notícias de falecimentos de pessoas amadas, conhecidas, queridas. A dramaticidade daquele áudio que eu falei para vocês, que me impactou inicialmente, e que bom que eram fake news, né, nesse sentido. Mas teve uma coisa que me impactou também de uma maneira muito forte. Foi um comentário de uma pessoa sobre a morte de alguém que eu conhecia. E essa pessoa, através das redes sociais, ela comentou a morte desse indivíduo, que era um indivíduo que cometeu erros, teve problemas e dificuldades, mas alguém comentou nessa rede social pública a morte dessa pessoa da seguinte maneira: eu espero que tenha sido uma morte lenta e sem ar. Que tenha sido uma morte lenta e sem ar. Eu espero que tenha tido, tomara que tenha tido uma morte lenta e sem ar. Aquilo foi muito forte para mim ler. Muito forte. Mas não teve como eu fazer a associação, e essa pessoa tinha morrido de Covid, né? Evidentemente. Não teve como eu não fazer uma associação com a morte de Cristo. Com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu pela falta de ar. Não sei se você sabe disso, mas o indivíduo crucificado, ele não morre pelos ferimentos, ele morre pela falta de ar. Ele morre tentando se erguer para respirar, mas o peso do corpo o empurra para baixo, e nesse vai e vem, e nas dores dos ferimentos, termina que por um momento o ar cessa ou a falta. E eu fiquei pensando, Jesus morreu exatamente do jeito que essa pessoa disse que gostaria que aquele indivíduo tivesse morrido. Tomara que tenha morrido uma morte lenta e sem ar. Jesus morreu uma morte lenta, sem ar e plenamente consciente de que estava morrendo. Plenamente consciente. Aquela pessoa não imaginou que quem morre de Covid morre sem ar, talvez de uma morte lenta, mas ele morre anestesiado, né? Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo morreu consciente, sabendo exatamente o que estava acontecendo, sem remédios, sem anestesias que o deixassem inconsciente. Ele estava plenamente consciente. Essa era a linha de horizonte que estava proposta para o término da jornada de Cristo aqui na Terra. E por quê? Porque isso, porque quanta dor, tanto sofrimento, pelo amor que ele sentiu por mim, por você, por cada um de nós. Ele morreu exatamente, as pessoas de Covid estão morrendo hoje em dia, mas plenamente consciente do que estava fazendo, do que estava acontecendo ali. Jesus Cristo tinha toda a consciência possível e não desistiu, mas voltou o seu rosto de uma forma resoluta na direção da cruz do Calvário, do fim da sua jornada
da sua linha do horizonte para me salvar, para lhe salvar, para me perdoar, para lhe perdoar a você, a mim, a todos nós, na verdade. Pense nisso antes de você dizer alguma coisa com alguém, porque na verdade não é isso que Deus quer de nós, não é espírito de vingança, de dor, de sofrimento, mas que a gente se acolha nesse momento difícil, nesse momento complicado, que a gente entenda qual é o plano de Deus para nossas vidas, que Deus tem coisas preparadas para nós que nós nem imaginamos, como a mansão celestial que nesse instante está sendo idealizada e planejada por Cristo para cada um de nós aqui. Entregue sua vida a Jesus, confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador. Não precisa de mais ninguém, só Ele mesmo, mais ninguém. E aí você vai encontrar esperança, você vai encontrar fé, você vai encontrar força para suplantar e superar esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, nos abençoe, que nós possamos passar por esse período confiante de que Deus está segurando em nossas mãos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Se você gostou dessa reflexão, compartilha com outras pessoas, divulga, deixa aí o teu comentário, o teu like aí através das redes sociais onde você vai estar nos assistindo. Que você tenha uma boa semana, cheia de fé, de esperança e na certeza de que Deus está preparando o melhor para mim, para você, para cada um de nós. Que Ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.